Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Camila, este é o canal Brasileirices, seja bem-vindo e seja bem-vinda. A gente tá nessa série especial de verbos com preposição. Eu já mostrei pra vocês os verbos em português que sempre precisam da preposição a e da preposição com. Então agora a gente vai estudar os verbos que sempre precisam da preposição de, de, fale como quiser, todas as variações são possíveis aqui no Brasil. Eu sou uma pessoa de São Paulo, então eu falo de, mas o Brasil é muito grande, existem muitas possibilidades por aqui e você vai ouvir de, eu vou falar de, tá bom? Então vamos lá. Como nos outros vídeos, eu também vou passar uma lista para vocês com os verbos. Essa é uma lista bem extensa, então prepare o seu caderno, o seu lápis e vamos lá. O primeiro verbo da nossa lista é o verbo acabar, que também precisa da preposição de, de. Como na frase, eu acabei de chegar aqui. Então, nesse sentido de algo que acaba de acontecer, que aconteceu recentemente, a gente vai precisar da preposição de. Eu acabei de chegar aqui. Só nesses casos, né, gente? Por exemplo, acabar algo num sentido de terminar, como, por exemplo, terminar um relacionamento, aí não vai ter o de, né? Eu acabei o meu namoro, eu acabei o casamento, ele acabou com o casamento, enfim. Aí a gente não vai precisar do de, é mais nessa ideia de algo que recentemente aconteceu, por isso eu acabei de chegar aqui. A gente também vai usar com o verbo no infinitivo, tá bom? Depois nós temos o verbo andar de. Esse é um verbo que vocês erram muito! Muito! Não pode. Andar de, nesse sentido de conduzir ou de ser conduzido. Meios de transporte. Pense em meios de transporte. Carro, metrô, ônibus, avião. Andar de. Sempre. Bicicleta. Qualquer coisa. Sempre andamos de metrô quando estamos em São Paulo, tá? Qual é a exceção? A exceção é andar a pé e andar a cavalo. Então, sempre andamos a cavalo quando estamos em São Paulo. Mas todos os outros casos, gente, é andar de, tá? Andar a pé, andar a cavalo, andar de ônibus, de metrô, de Uber, de táxi, de carro, de avião, de helicóptero, de skate, de patins, de patinete, de bicicleta, de espaçonave, é tudo de, tá bom? Não se esqueçam, meus alunos erram muito essa daqui. A próxima é aproximar-se de, acho que essa também é um pouco mais intuitiva, como por exemplo, você precisa se aproximar mais da sua família. Aqui, obviamente, o de fez a contração com o artigo, então às vezes vai ser de, às vezes vai ser da, às vezes vai ser do, depende da frase que você está falando. E aqui você precisa se aproximar mais da sua família. A seguir, nós temos 3 verbos. Eu vou falar dos 3 de uma vez, porque eles significam a mesma coisa. Compor-se de, consistir de ou em e constituir-se de. Nossa. Os exemplos são: o Senado Federal compõe-se, esse verbo, né, gente? Compor, na prática, é o verbo pôr. Então, por isso que fica essa coisa estranha, compõe-se. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal. O Senado Federal consiste de ou consiste em representantes dos estados e do Distrito Federal. E o Senado Federal constitui-se de representantes dos estados e do Distrito Federal.
São verbos bem mais formais, vocês vão utilizar em contextos mais específicos. Por isso que eu escolhi colocar todos os 3 juntos de uma vez aqui. O próximo da nossa lista, preste muito atenção, porque também é um verbo que vocês erram muito. O verbo cuidar. Cuidar é cuidar de. Então, eu vou cuidar da minha sobrinha enquanto os pais dela saem para jantar. Cuidar de, tá bom? Cuidar do meu filho, cuidar do planeta, cuidar das minhas finanças, cuidar da vida dos outros. Por que não? Fazer uma fofoca. Então, o verbo cuidar é cuidar de. Depois nós temos o verbo duvidar, que é duvidar de. Exemplo, vocês nunca acreditam em nada e duvidam de tudo que ela fala. Duvidar de. Aqui, às vezes, a gente pode utilizar o que, mas aí não vai ter... O verbo muda. Por exemplo, eu duvido que você faça isso. Eu duvido que você faça isso. Aí, gente, virou subjuntivo. Faça. Por quê? Porque são aquelas expressõezinhas de subjuntivo, né? Duvido que, espero que, tomara que. Então, eu duvido que você faça isso. Aí não vai precisar da preposição, tá? Próximo da lista é o verbo esquecer. E o verbo esquecer também é um verbo especial. Ele é um verbo que tem detalhes especiais. Porque o verbo esquecer-se de, esquecer-se, precisa da preposição de. Mas somente esquecer não precisa de nada. Não tem pronome, não tem preposição, não tem nada. Exemplo. Eu me esqueci da data do seu aniversário. Mas eu esqueci a data do seu aniversário. Então, tem esse detalhe importante. O mesmo para o verbo lembrar. Então, eu já vou adiantar e colocar o verbo lembrar aqui. Não me lembro do título do livro que você recomendou. E não lembro o título do livro que você recomendou. Esse verbo estava mais para frente na lista, mas já coloquei aqui porque é a mesma regra. Bom, aí a gente tem o verbo gostar, que eu tenho certeza que foi um dos primeiros verbos que você aprendeu nas suas primeiras aulas de português. Eu tenho certeza que sua professora, seu professor, seu livro, seu aplicativo te disse que o verbo gostar é um verbo especial e que gostar sempre é gostar de. E é isso mesmo. Então, os gringos gostam da comida brasileira. Atenção, por que é da comida brasileira? Porque eu estou falando sobre uma comida específica, a comida brasileira, tá? Se eu não quero falar sobre uma comida específica, eu vou dizer que eles gostam de comida, tá? Então, tem alguns detalhes que é muito importante que você preste atenção. Aqui o mesmo caso que, atenção, né? Se você quer trocar esse de por um que, a frase muda toda também, gente. Os gringos gostam que eu faça comida brasileira, tá? Que eu prepare comida brasileira. Então, aí vira uma estrutura de subjuntivo. Mas existe essa tendência fortíssima no Brasil de tirar o de e colocar o que em frases como essas. Então, você simplesmente vai trocar de por que e a frase vai sofrer algumas alterações. Depois nós temos ir e vir de, mais uma vez, a regra do transporte, porque é ir e vir como um meio de transporte, tá? Lembra do verbo andar? Andar de carro? Aqui é algo muito semelhante. Elas foram de carro para o Rio de Janeiro. Elas vieram de carro para o Rio de Janeiro. É a mesma coisa. Mesma coisa não. Não é a mesma coisa. Ir, vir.
mas é a mesma preposição. Por quê? Porque é um meio de transporte. A exceção continua sendo a mesma: pé e cavalo. Ir a pé, vir a pé, ir a cavalo, etc. Ela foi para o trabalho a cavalo. Ele foi para o parque a pé. Ele veio do parque a pé. Mesma regra. Na minha lista, depois tem o verbo lembrar-se de, que eu já falei para vocês. E a seguir o verbo morrer. Morrer de alguma coisa. Eu queria morrer de vergonha quando seu amigo começou a cantar em cima da mesa. Ai, que vergonha! Claro que aqui é um morrer num sentido mais fantasioso, né? Morrer de vergonha. Ninguém morre de vergonha. Mas se fosse uma doença, né? Ele morreu de, sei lá, câncer. Aí seria a mesma estrutura, tá? Morrer de amor também. Ai, eu morri de amor. Mas é isso, morrer de. O próximo, gente, é o verbo participar, que também é um verbo meio estranho, porque a preposição é de, participar de, mas segundo a gramática também pode ser participar em. Mas essa estrutura não é muito comum no Brasil, tá? No geral, nós falamos participar de alguma coisa, participar de uma festa, de um evento, de uma viagem. Por isso a frase, vocês querem participar do Clube de Literatura Brasileira? Se você ainda não conhece o nosso clubinho aqui do Brasileirices, eu te convido a conhecer e participar. www.brasileirices.com/literatura. Lá você vai ter mais informações sobre o nosso clube de literatura, um clube que acontece uma vez por mês, no qual a gente discute contos e crônicas de autores e autoras do Brasil. Então, fiz uma breve propaganda, um marketing aqui que vocês quase não perceberam, para dizer que é participar do clube. Segundo a gramática, também poderia ser participar em, tipo, no clube, mas realmente participar de é muito mais comum no Brasil. Depois, gente, nós temos o verbo precisar. Tem que ter muita atenção com esse verbo também. Precisar de, porque tem um detalhe. Olha, a gente vai precisar de um carro para levar as compras do supermercado. Fácil, né? Precisar é precisar de, então a gente vai precisar de um carro. Mas a gente precisa que você traga o carro para o supermercado. Aquele caso que eu já falei algumas vezes aqui para vocês, de tirar o de e substituir por que, a frase muda, vira subjuntivo. A gente precisa que você traga o carro. E o detalhe mais importante aqui é que é mais comum no Brasil a gente não usar a preposição quando vem um verbo no infinitivo depois. Exemplo, a gente precisa dirigir até o supermercado. Essa estrutura é infinitamente mais comum no Brasil, em vez de dizer que a gente precisa de dirigir. Nós brasileiros falamos mais, a gente precisa dirigir, tá? Então, se é verbo, não usa a preposição. Nos outros casos, segue normalmente. A gente precisa de comida, a gente precisa de um açaí bem gostoso. Queria tomar um açaí agora, hein? O último da nossa lista é o verbo tratar-se de. É um verbo bem mais formal, né? E que ele sempre vai aparecer na terceira pessoa do singular, não tem sujeito. Você vai ver mais em textos escritos, né? Como, por exemplo, você conhece a capoeira? Trata-se de uma das manifestações culturais mais famosas do Brasil. Trata-se de. E eu falei que é sempre terceira pessoa do singular. É sempre singular. Ó, Pedro é especialista quando se trata de novidades tecnológicas.
Eu não vou dizer quando se tratam de, é sempre singular. Pedro é especialista quando se trata de novidades tecnológicas. Bom, então vamos à nossa lista completa. Quais são esses verbos que precisam sempre da preposição de? Nós vimos acabar de mais infinitivo, andar de para um meio de transporte, aproximar-se de, compor-se de, consistir de ou em, constituir-se de, cuidar de, duvidar de, esquecer-se de, gostar de, ir ouvir de com um meio de transporte, lembrar-se de, morrer de, participar de ou em, menos utilizado, precisar de, quando não tem um verbo depois, e tratar-se de. Gente, então esses foram os verbos com a preposição de. Não coloquei uma lista de opcionais, porque eu falei mais ou menos ao longo da lista os casos que a gente usa mais ou que não usa tanto. Como, por exemplo, o caso do verbo precisar de e um verbo depois. Espero que você tenha gostado, aprendido e vamos seguir com o objetivo que eu já tinha falado alguns vídeos atrás. Escolha 3 desses e faça frases para mim aqui embaixo nos comentários. Eu esqueci de pedir para vocês fazerem isso no vídeo anterior da preposição com, mas você pode fazer da mesma forma, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, porque no próximo vídeo da nossa série nós vamos falar da preposição em. Siga o Brasileirices lá no Instagram, @canalbrasileirices, e dá uma olhadinha nos links aqui embaixo na descrição deste vídeo, porque aqui você encontra os meus links dos meus materiais de PLE, jogos, e-books, cursos, videoaulas gravadas e etc. Até o próximo vídeo. Obrigada. Tchau, tchau.